Paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez aqui para compartilhar com vocês uma palavra que vai trazer força para o seu coração, te dar direção, te alinhar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tenho certeza que você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui com um propósito. Assim como tantas vezes o Senhor fez na minha vida, quando apareciam vídeos de irmãos em Cristo, e aqueles vídeos vinham de encontro com aquilo que eu estava precisando e me davam uma direção e me ajudavam. Eu creio que esse vídeo vai chegar ao seu coração e também vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E hoje eu trouxe aqui um assunto muito pedido por vocês, que eu também acredito que seja crucial para a nossa caminhada no reino de Deus, né? Em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é a frieza espiritual. Nós precisamos entender em que momento nós nos encontramos, se estamos realmente nessa situação de frieza espiritual e precisamos tomar um posicionamento em relação a isso, não é? Não dá para nós que conhecemos o Senhor, que experimentamos da sua bondade, permanecer distantes dele. Não podemos viver distantes do nosso Deus. Nós temos que estar crescendo e nos aproximando nele dia após dia, até que ele volte e nos leve para juntinho dele eternamente. Para começar, queria ler com vocês uma passagem aqui que está em Marcos 12, o versículo 30, que diz assim: Ame o Senhor, seu Deus, com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças. Ou seja, não dá para dizer que se ama a Deus e ficar ali só no superficial. Não dá. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus requer de nós todas esses atributos aqui, ó. Paixão, fé, inteligência, força. Tudo que você tem de melhor, você tem que colocar e empenhar nesse relacionamento com o seu Deus. Porque antes, o versículo diz: o Senhor, seu Deus, é único. Ele é único. Ele é soberano, ele é maravilhoso e nós não podemos dar o nosso restinho para Deus, dar só um pouquinho do que nós podemos para Deus, não. Deus quer tudo de nós, nós podemos dar tudo ao Senhor, sim. Quando nós nos posicionamos e nos dispomos a isso, a gente chega nesse lugar, até que ele volte dia após dia, melhorando e seguindo em perfeição, como ele mesmo diz. Sejam perfeitos assim como eu sou perfeito. Né? Então a gente tem que procurar essa perfeição dia após dia. Não podemos olhar para a nossa situação, talvez você se encontre assim, frio espiritualmente, sem desejo, sem vontade das coisas de Deus, acomodado com o pecado, com a situação que você se encontra, achando que tudo bem assim, a gente vai levando, né? A vida do crente é difícil mesmo, porque é a vontade de Deus, né? E você não entender em que momento da sua vida você se encontra, qual a estação que você está vivendo e o que Deus quer fazer com você nesse tempo. Isso é muito importante. Na minha caminhada com o Senhor, né? Eu já passei por esses momentos de frieza espiritual. Por muito tempo eu vivi em frieza espiritual. E não é que eu não fosse para a igreja, que eu não me envolvesse com as coisas de Deus, que eu não buscasse viver uma vida reta diante de Deus. Sim, tudo isso eu fazia. Mas eu não tinha o que é crucial para um filho de Deus, que é a intimidade. Não podemos viver nesse mundo de religiosidade. Nós temos que viver de intimidade com o Senhor. Como aquela canção que diz: eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Quando você entende isso, que Deus ele não quer uma religiosidade, ele só quer intimidade com você, isso vira uma chave na sua vida. Eu vi um vídeo essa semana que é espetacular. Eu vou colocar aqui para vocês esse vídeo. Quero que vocês vejam esse trecho dessa mensagem que esse pastor trouxe. Isso traz uma clareza para a gente. Ele não quer ser uma prioridade na tua vida. Ele quer estar na tua vida. Família
Não é Deus e família. É Deus na família. Não é Deus e igreja, é Deus na igreja. Não é Deus e trabalho, é Deus no trabalho. Um jugo, para onde um for, o outro vai. Ele vai contigo para a tua família, Ele vai contigo para o teu trabalho, Ele vai contigo para a tua casa, Ele vai contigo para o teu negócio, Ele vai contigo para o teu ministério, Ele vai contigo para o teu serviço, Ele vai contigo para o médico, Ele vai contigo ao hospital, Ele vai contigo a todo lado. É um jugo, lembra-te disso, Ele vai contigo. É um jugo. Para onde Ele vai, tu vais. Para onde tu vais, Ele vai. Leva-o contigo. Alívio é quando nós o levamos sempre. E podemos estar num hospital, no meio do stress, mas sentir alívio. Porque eu sei que Ele está comigo. Eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. E o meu cálice transborda. Para onde eu for, Ele vai comigo. Porque às vezes a gente está colocando Deus num patamar lá em cima e a gente não coloca Ele aqui, ó, juntinho da gente, porque é assim que Deus quer estar com a gente. A partir do momento que o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida, Ele está em você. Não tem lugar mais próximo onde Ele possa estar do que você. Então, onde você estiver, por onde você caminhar, no seu dia a dia, em tudo, Deus está. Deus tem que estar. Nós não podemos viver de ir na igreja, de experimentar um Deus apenas de igreja, de momentos. Não, Deus é constante nas nossas vidas. Ele precisa ser constante nas nossas vidas. Eu vivi muito tempo assim, sabe? Só de conhecer Deus, de ouvir falar. Eu não vivia os milagres de Deus na minha vida diariamente. Eu não enxergava, eu não tinha essa intimidade, essa presença gloriosa na minha casa todos os dias. Porque eu vivia apenas de religiosidade. Até que o Senhor me encontrou. E eu me lancei aos pés dele e disse: Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu quero te conhecer de perto. Assim como Jó disse, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje os meus olhos veem o meu amado. Hoje os meus olhos contemplam o meu amado na minha casa. Todos os dias, diariamente, a presença dele está aqui. E não tem nada mais valioso nessa vida. Não tem nada que você possa conquistar nessa vida que pode se comparar à presença de Deus por onde você estiver. Essa presença que nos conduz, que nos mostra o caminho, que nos abraça em dias difíceis, que nos dá força quando estamos fracos, que nos consola quando a gente está triste. Essa presença que nos mostra o que fazer quando estamos perdidos. Essa presença, ela tem que ser real na sua vida. Essa presença tem que ser um anseio mais profundo do teu coração. Senhor, eu te quero. Senhor, eu te quero. Eu quero te amar, Senhor, com toda a paixão que existe em mim. Com toda a fé que existe em mim. Com a inteligência que o Senhor me deu. E com todas as forças que eu tiver, Senhor, eu quero dedicar a Ti, a Te amar, a Te conhecer, a ter a Tua presença na minha vida. E eu quero contar para vocês que quando eu comecei esse processo de buscar a Deus, foi quando eu contei para vocês que tudo começou a dar errado, né? E parecia que eu estava me distanciando ainda mais de Deus. Mas foi um momento em que eu comecei a me aproximar do Senhor. E era muito difícil para mim, porque eu estava numa frieza espiritual. Eu tinha preguiça de ler a Bíblia. Eu não tinha vontade de orar. Eu não tinha ânimo para isso. E não foi fácil. Mas o que vai determinar a sua vitória é o seu posicionamento. Vou contar uma ilustração aqui para vocês que eu estava aqui refletindo e eu pensando sobre isso, que quando a gente... quem aqui já quebrou o carro no meio da estrada e teve que empurrar? Levanta a mão. Eu acredito que a maioria aqui já passou por isso, né, gente? O carro quebrar, a gente tem que empurrar o carro para o carro voltar a funcionar. E quando o carro quebra, para ele voltar a funcionar, muitas vezes a gente tem que empurrar, né? E quando a gente empurra, no início a gente tem que fazer uma força absurda para o carro sair do lugar, não é verdade? Mas depois que o carro pega, ele não para mais, ele vai com tudo. E eu creio que é assim a nossa vida espiritual.
Muitas vezes a gente está esperando um milagre acontecer e você dizer assim, meu Deus, eu já acordei louca. Meu Deus, hoje eu estou assim num nível que eu quero muito ler a Bíblia. Meu Deus do céu, eu quero muito orar hoje. Eu sinto algo sobrenatural em mim, me chamando para esse lugar. Não, minha gente. Não, minha gente. Não é assim que funciona. Isso pode até acontecer, porque Deus, ele pode fazer isso, né, gente? O que é que Deus não pode fazer? Mas não é essa a realidade da maioria dos cidadãos brasileiros. O povo de Deus, ele sofre. Ele sofre. E até para chegar nesse lugar de buscar a Deus, é uma luta. Vai ser uma luta. É nossa carne lutando contra o nosso espírito constantemente. E o nosso inimigo, ele sabe que a partir do momento que a gente chega nesse lugar de buscar a presença de Deus, meu amigo, depois que a gente empurra o carro, ninguém nos segura mais. Quando você entra nesse lugar e você começa a desfrutar do que isso traz para a sua vida, você pode até por um momento se esfriar novamente, voltar a ficar distante de Deus, mas você vai sentir uma urgência, uma necessidade de voltar para aquele lugar, porque você sabe o que você já experimentou ali. Então não é que você vai sentir um desejo sobrenatural de buscar a Deus. Pode acontecer, mas não é isso que acontece normalmente. A gente tem que fazer um esforço, assim como para empurrar o carro quando ele está parado. A gente tem que fazer um esforço, colocar nossa força e dizer assim, preguiça, hoje você não me paralisa. Quer saber de uma coisa? Instagram, Facebook, YouTube, parou por hoje. Hoje eu vou ouvir a Deus. Hoje eu vou adorar ao Senhor. E um conselho que eu quero te dar, nesses momentos que você está sem forças, comece colocando um louvor todos os dias. Quando você acordar, já comece colocando um louvor. Isso não vai te custar muito esforço. E você já vai trazer uma atmosfera espiritual para o ambiente onde você se encontra. Coloca um louvor. Se você não tem forças para estar pegando a palavra e lendo, que às vezes dá preguiça, dá sono, coloca o áudio da palavra. Comece a ouvir a palavra. Não ouvir ministrações, vídeos de pessoas, não apenas isso, mas ouvir a palavra mesmo, a Bíblia. Começa a ouvir a Bíblia em áudio, se você não tem muita força para ler a Bíblia. E depois, quando você ouvir a Bíblia e de repente um versículo chamou sua atenção, tocou seu coração, vai e pega aquele versículo e vai lá na Bíblia mesmo, abre a palavra, sublinha aquele versículo e lê aquele versículo. Só precisa isso, começa assim. Aí você lê aquele versículo e durante o seu dia você vai trabalhar, vai fazer suas coisas, começa a pensar naquele versículo, a refletir sobre aquele versículo. Imagina só, se você abriu esse versículo, ame o Senhor Deus com toda a sua paixão, toda a fé, toda a inteligência, todas as forças. Começa a dizer, Senhor, me dá esse coração. Eu quero essa paixão por Ti. Eu quero essa fé. Eu quero essa inteligência. Eu quero depositar essa força. Começa a declarar a palavra que você leu. Deixa essa palavra penetrar o seu coração. Não precisa você fazer grandes rituais religiosos para a presença de Deus, não. Quando você estiver na sua casa, cuidando, lavando sua louça, faz daquele momento um altar de adoração ao Senhor, sabe? Hoje, a minha lavar louça para mim é uma terapia maravilhosa. É quando eu me jogo no altar do Senhor. A minha pia para mim é o meu altar. Eu tô ali lavando a minha louça e tô me derramando na presença de Deus. Coloco um louvor e começo a adorar o Senhor. Começo a exaltar o nome dEle. Começo a falar com Ele, sabe? Às vezes meu marido me liga, amor, aconteceu isso. Tá vendo só? Eu digo, eita, amor, vamos orar, né? Aí eu desligo o celular, começo, Senhor, coloca diante do Senhor logo aquela situação ali. Não passa o tempo, perco o tempo não. É naquela hora mesmo ali. Já falando com o Senhor, já determinando que Deus vai fazer ali um reviravolta, que Deus vai fazer a diferença naquela situação, sabe? E você começa a ver a atmosfera mudar dentro da sua casa. E aquilo que estava morto começa a ganhar vida, sabe? E eu quero compartilhar com vocês uma coisa que é tão lindo que Deus faz na nossa vida. Olha só esse meu caderninho aqui. Esse caderninho eu anotava aqui quando eu estava no processo de buscar mais a Deus, sabe? Eu guardei esse caderninho e hoje o Espírito Santo me fez lembrar dele e buscar. E nesse caderninho tem uma palavra aqui
que eu escrevi, que o Espírito Santo já estava falando ela comigo para eu compartilhar com vocês, porque isso virou uma chave dentro de mim. E você precisa ouvir isso. Eu quero que você fique atento ao que você vai ouvir agora. Que isso mudou a minha visão, a minha realidade, sabe? Eu anotei aqui tudo que eu estava aprendendo. Olha só, isso aqui foi no dia 23/2/2020. Ou seja, há 4 anos atrás. E aqui, sempre que Deus, nesse processo, ia me dando direções, que Deus, o Espírito Santo começa a te direcionar para aquilo que você está precisando ser ensinado naquele tempo. Eu fazia assim com o Senhor, dizia: Pai, o que é que eu estou precisando aprender agora? O que é que o Senhor tem para mim agora? Porque eu entendo, queridos, que quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, quando nós fazemos aquela oração: Senhor, faz de mim a tua vontade, e a gente se lança nesse lugar, Deus, ele vai nos conduzir para essa vontade, sabe? E nós entramos então numa escola, a escola da perfeição, a escola onde seremos aperfeiçoados pelo Senhor. Como ele diz, vou abrir aqui a passagem para vocês. Só um minutinho que o bebê tá aqui, gente. Lá em 1 Pedro, o Senhor vai dizer: sejam perfeitos como eu sou perfeito. Busquem ser perfeitos. Então, existe uma expectativa de Deus para que a gente caminhe nessa direção da perfeição. Embora a gente saiba que a gente nunca será perfeito aqui nessa vida, mas nós temos que caminhar para esse lugar, buscar ser perfeitos. E o Espírito Santo, ele vai nos conduzir nesse lugar, nessa escola da perfeição. Então, para isso, nós precisamos ser despertados. E eu tenho certeza que você está aqui, já foi o Espírito Santo te despertando. E o que eu quero compartilhar com vocês é esse segredo que eu descobri, que é a fome espiritual. Eu creio que existe, né, a nossa fome física e existe a fome espiritual. E às vezes a gente acredita que a gente vai orar e vai dizer assim: Deus, me dá fome espiritual, me dá fome de Ti, fome da Tua palavra. E algo sobrenatural vai acontecer, a gente vai ser cheio dessa fome, não é? Mas o que eu aprendi aqui nesse tempo é que, diferente da fome física, que você come e se sacia, a fome espiritual, quanto mais você se alimenta, mais fome você tem. E isso mudou a minha vida, quando eu entendi que quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu me alimento da presença, mais fome eu tenho, mais desejo eu tenho, mais anseio eu tenho de estar na presença desse Deus, de conhecer esse Deus, de me aproximar desse Deus. Então entenda que você não vai começar com uma fome sobrenatural, não vai. Provavelmente você não vai ter fome nenhuma, mas você vai sem fome mesmo para esse lugar. E conforme você vai buscando esse Deus, a fome vai surgindo, vai aumentando, e cada vez mais você vai querer esse lugar. Porque nesse lugar Deus vai trazer direção para a sua vida, direções assertivas para a sua vida. Eu me lembro, gente, para vocês verem que não é fácil. Nesse tempo, onde tá essas coisas escritas aqui, ó, eu estava na casa da minha mãe, quando eu estava passando por aquele momento difícil, que a gente estava com as portas todas fechadas, meu marido sem trabalho, a gente estava na casa dela com meu filho pequenininho, ele tinha 1 aninho mais ou menos, e eu me lembro que quando estava todo mundo dormindo, né, eu deixava eles dormindo lá no quarto, eu ia para outro quarto, que eu separei, para ser o meu cantinho, o meu lugar secreto, onde eu buscava a presença de Deus. Eu preparei o ambiente para esse lugar. E eu ia 5 da manhã, eu me levantava. Ia para esse lugar todos os dias. E às vezes, quando eu chegava lá, o meu filho chorava. Eu tinha que ir dar de mamar. Quando eu voltava, que eu ia começar, meu filho chorava. E eu ia e tinha que voltar. E às vezes, era assim, umas 5 vezes. Até eu conseguir me sentar direito e orar ao Senhor, e ler a palavra, e buscar esse lugar em Deus, sabe? Era uma luta, era uma batalha sendo travada. E naquele tempo eu jejuava, eu não podia jejuar de tirar todos os alimentos, como eu falei para vocês, então eu jejuava tirar coisas que eu gostava muito durante um mês inteiro. Então eu ficava sem comer alguma coisa que eu gostasse muito, ficava, por exemplo, sem doces esse mês inteiro. E eu ficava o mês todo. E eu começava a buscar o Senhor.
cedinho, quando estava todo mundo dormindo, meu filho acordando e eu indo lá, tendo que voltar. E era uma luta, mas eu permaneci, porque eu entendi que eu precisava estar naquele lugar. Eu precisava estar naquele lugar, porque aquele lugar ia me construir. Aquele lugar ia mudar a minha realidade. Aquele lugar ia trazer para mim aquilo que eu tanto ansiava, que era me parecer com o meu amado. E nesse lugar, Deus foi liberando palavras sobre a minha vida. Eu quero dizer para você que muitas vezes, eu acho que só uma vez, um profeta do Senhor se levantou, que foi a primeira vez. Eu ainda vou contar essa experiência para vocês, para falar sobre o meu futuro, sobre o meu destino profético em Deus. Mas de todas as outras vezes, foi comigo que o Senhor compartilhou. Foi no meu lugar secreto, na presença dele, quando eu abri a palavra, ele me dizia: filha, vou fazer isto, isto e isto na sua vida. Muitas coisas ainda não aconteceram. São coisas que eu olho para a minha realidade e eu digo: impossível, impossível. Mas Deus falou, e se Deus falou, se cumprirá. E nesse lugar onde você ouve as palavras de Deus, os segredos do coração dele para a sua vida, é o lugar mais prazeroso que você pode estar. Não tem nada que dê mais prazer a alguém do que ouvir de Deus o que ele quer fazer na sua vida e você ver aquilo se cumprindo. Que coisa linda. Gente, eu estou caminhando para viver uma nova promessa que eu ouvi nesse lugar. Eu ouvi nesse lugar. E é incrível. É incrível você saber que você pode ouvir esse Deus. Que você pode ter acesso direto a esse Deus, a essa fonte inesgotável. Que Ele vai compartilhar segredos do coração dele com você. Que você vai ouvir dele palavras que você não ouviu de mais ninguém, de nenhum pastor, de nenhum profeta. Você vai ouvir do coração do próprio Deus. Ele vai compartilhar com você coisas que vão te fazer se sentir especial, único. Porque é isso que esse Deus faz com a gente. Ele nos mostra que estar na presença dele é um lugar de acesso exclusivo para cada um dos seus filhos. E às vezes a gente olha para as outras pessoas, vê elas vivendo coisas em Deus, e a gente acha que Deus ama mais elas do que a gente. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você tem filhos, você sabe, né, que esse amor, ele é igual para todos os seus filhos. Você pode até se identificar com um filho ou outro, mas o amor, se você tivesse que escolher, você não teria como escolher. Você os ama de igual maneira. E assim é o Senhor conosco. Mas uma coisa que acontece, que é a realidade de muitos filhos de Deus, é que existem filhos que preferem mais um pai do que outros. Alguns vão escolher renunciar à sua preguiça, à sua carne, o seu comodismo, aos seus prazeres, para se lançar aos pés desse pai, para sentar no colo do pai, para ouvir o que o pai tem a dizer. E essas pessoas vão desfrutar de coisas que esses outros não irão. Mas não é porque o pai não queira. Não é porque o pai não esteja disposto. É porque eles simplesmente não escolheram a boa parte. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração hoje. Que você seja como Maria. Que você seja como Maria, que você olhe para Jesus e se deslumbre com Ele. E que você diga: Jesus, eu quero me sentar aos teus pés. Eu quero me sentar aos teus pés. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso, Senhor, dos Teus conselhos. Eu preciso da Tua direção para a minha vida. Eu preciso das Tuas palavras de consolo. Eu preciso das Tuas palavras que me traz força e segurança. E nesse lugar você vai encontrar tudo o que você precisa. Mas não espere você estar com vontade para começar. Não deixe o inimigo colocar as desculpas na sua mente e você achar que aquilo ali está valendo. Porque o inimigo poderia muito bem dizer para mim, e disse muitas vezes: fica aí dormindo, teu filho só tem 1 ano, para que você vai se levantar às 5 da manhã e vai para esse lugar? Para quê? Teu filho precisa ser amamentado, fica lá deitada com ele vai acordar de novo, se levanta não, fica aí dormindo. Você está cansada, você tem um filho pequeno, é exaustivo. Dorme, mulher,
Dorme, fica aí quieta no teu canto. Ah, Deus, mas o Espírito Santo, ele vai te remexer. Ele não vai deixar você ficar quieto. Ele vai tirar o seu sossego. Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo te inquiete, para que o seu sossego não venha até que você vá para esse lugar da intimidade com Deus. Até que você chegue no lugar que Ele te chamou para estar. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance seu coração e ela seja como uma espada que penetre os dois lados, cortando e dividindo o seu entendimento, para que você possa ser alinhado, direcionado para esse lugar em Deus. Que você vá para o lugar da presença e que você desfrute daquilo que Deus tem para falar para o seu coração. Que você não venha buscar só da fonte. Que você não venha buscar só de quem já foi na fonte, mas que você vá direto na fonte, porque tem uma fonte para você ir e se saciar. Você não precisa vir só aqui nos vídeos e ouvir o que eu tenho para falar para você. Eu fui lá na fonte e busquei, mas você pode ir direto na fonte e beber de uma água pura, uma água viva que está ali disponível só para você, só para o seu coração, que vai saciar exclusivamente a sua sede. Então busque esse lugar em Deus, vá direto nessa fonte inesgotável e experimente das revelações do Espírito Santo para a sua vida. E depois vem aqui testemunhar do que Deus fez. Eu louvo ao Senhor porque eu sei que eu vou ouvir testemunhos de quem correr para esse lugar. Vai começar a ouvir palavras assertivas do nosso Deus. Vai começar a ter uma visão diferente. Vai começar a andar por propósito nessa vida. Não mais perdido, mas alinhado com a vontade do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Então que essa palavra te alcance. Não esqueça, a fome, ela vai vir conforme você buscar. Quanto mais você busca, mais fome. Quanto mais você busca, mais fome. Quanto mais você busca, mais fome. Não deixe o inimigo te paralisar em nome de Jesus. Pai, eu repreendo toda tentativa do mal. Satanás vai tentar, Senhor, desanimar os meus irmãos. Satanás vai tentar fazer com que as desculpas esfarrapadas tomem lugar no coração dos teus filhos, Pai. Mas não permita, Senhor, não existe nenhuma desculpa suficiente para nos distanciar desse lugar. Porque esse lugar tem tudo que nós precisamos. E o Senhor anseia por esse lugar. E a tua palavra diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quando você troca a presença do Espírito por outras coisas, ele tem ciúmes de você. Ele quer você. Ele anseia por estar com você. Anseie também por estar com esse Deus. E se posicione em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.